todos esportes. Somos todos esportes em cena. Esportes em Cena, um novo olhar sobre o esporte. Olá, amigos da PUC TV. Sou Luiz Bercó, estou aqui para trazer mais uma vez a todos que nos acompanham as melhores informações, as mais completas informações sobre o mundo esportivo, principalmente o esporte especializado, e dando sempre muita ênfase ao paradesporto, bem como ao desporto, e aos segmentos que fazem esporte como um todo aqui no estado de Goiás, no Brasil e até no mundo. E hoje não é diferente, nós estamos trazendo aqui, estamos tendo o prazer de receber a psicóloga, que é mestra, que entende profundamente de direito esportivo, atleta, praticante, faz as suas modalidades esportivas até hoje, a doutora Thelma, que vai nos falar bastante aqui. Nós vamos ter a oportunidade de, como sempre, bater um papo bem descontraído sobre a importância da psicologia no esporte. Você já observou essas competições, NBA, campeonato de tênis, Roland Garros, todo mundo fica falando no mental, porque o time tal está com o mental fraco, o jogador tal está com o mental fraco, o fulano de tal do Fluminense, ou do Vasco, ou do Corinthians, ou do Vila, não importa o time, né? Perdeu a cabeça e acabou agredindo o árbitro, agrediu alguém, e isso, aquilo, aquela história toda. Mas quem pode falar sobre isso, sobre essa questão mental, será que é tão importante isso, o esporte? E tudo que diz respeito à psicologia esportiva é tão importante também na formação do atleta, na formação do jovem, na formação familiar, na formação social. Quem pode nos falar é a doutora Thelma, que vai bater um papo legal conosco. Doutora Thelma, muito obrigado pela sua presença. Obrigada. É uma honra para nós receber uma pessoa da graduação tão grande, né, de expressão tão grande, na psicologia como um todo e no nosso caso específico aqui da psicologia esportiva. Obrigada, a honra minha, fico agradecida pelo convite e estamos aqui para conversar sobre essa importância, né, como você disse, de trazer todo esse olhar, o que é a parte emocional, o comportamento, a cognição também para esse desenvolvimento do jovem, do atleta, enfim. E principalmente a parte emocional também, que envolve família, que envolve todo o conjunto no desenvolvimento da criança. O nosso Esportes em Cena, aqui o nosso programa, né, que a PUC TV abraçou muito mesmo pela tudo que a gente tenta trazer, e normalmente a gente tem conseguido, tem uma máxima, né, na sua expressão, que o pessoal conhece muito, é um novo olhar sobre o esporte. Então, a nossa maneira de ver o esporte é bem diferenciada, ou pelo menos nós tentamos ter muita personalidade própria dentro da maneira de se ver, de se fazer esporte como um todo. E não se faz esporte hoje de forma individual, né? Às vezes há até uma corrida, um esporte individual a hora que você está correndo, mas vai ver a equipe que trabalhou por trás para estar pronto para aquela função naquele momento. Na psicologia esportiva, bom, vamos falar primeiro sobre quem é a doutora Thelma, o nome completo, a formação, tudo isso aí, porque a gente fica falando aqui, às vezes as pessoas não entendem muito bem por que de estar uma pessoa tão importante aqui presente conosco no Esportes em Cena. A minha formação, então, em psicologia, um mestrado em ciências ambientais e saúde, exatamente para entender esse ambiente, saúde relacional, de convívio, de grupos. Gosto muito de trabalhar o desenvolvimento de grupos também, também no esporte, né? Desenvolvimento humano é sempre eu falo que é uma pauta muito importante na minha vida em trabalhar com pessoas exatamente por esse contexto. E uma forma em preparação clínica esportiva para atletas. Para atletas. E outras formações também na psicologia. Então, esse olhar esportivo me desperta muito no quesito, quando você fala no grupo que prepara, né, também, tem toda a ansiedade, tem toda a busca esportiva, mas principalmente a questão da motivação, da liderança nesse contexto, principalmente quando envolve grupo. A ansiedade existe tanto no indivíduo quanto no grupo, mas também esse olhar. A ansiedade, né? A gente não sabe de quem que é maior, né? Se é do técnico, vamos chamar só de técnico. De técnico, ou do atleta, né? Porque o técnico envolve toda a comissão e o atleta envolve toda a equipe. Toda a equipe, né? família, patrocinadores, enfim, é muito complicado. Todo o contexto. Mas né? você esqueceu de falar a respeito da sua
uma função que para nós aqui, uma atividade que para nós é muito importante também, que é a grande atleta. Alguns esportes. Pois é, alguns esportes, não é de um esporte. Alguns esportes. Hoje eu já estou menos, né? Mas assim, já o tênis fez parte durante algumas décadas da minha vida. Basquete, já joguei basquete também até os 23 anos de idade, então tenho aí algumas décadas menos. Já duatlo durante 40 anos. Então, o duatlo hoje é um dos esportes que eu ainda pratico com mais seriedade, no sentido de não mais competição, mas hoje mais por lazer. Mas eu gosto muito do duatlo. A prática esportiva ela é sempre salutar, né? Sim, eu nado há 40 anos. Tanto faz aí como competição, esporte como competição. Quem chega a esse nível, tem esse espírito da competitividade. Sim. Ou quem quer o esporte por esporte. Sim. Por lazer, por atividade, também, por né? saúde, qualidade né? de vida. O relacionamento com as pessoas. Sim, e você tocou num ponto muito importante. O esporte traz muito esse olhar do relacionamento interpessoal. O vínculo, conhecimento, a parte social é muito importante para esse contexto. Quando as pessoas, mesmo quando você diz esporte individual, mas o indivíduo, enquanto participa de uma corrida, participa de algo que ele está em carreira solo com ele mesmo, mas ele também tem um convívio de outros atletas durante todo o contexto. Então, acho que isso é muito importante para a saúde também, social. E importante para nós também aqui nesse programa, porque aqui na PUC, com Esportes em Cena, a gente está sempre pegando um ganchinho. Você deu um gancho muito importante para nós. Vamos em frente daqui a pouco. Nós temos que fazer uma paradinha rápida, um bloquinho, aquele VaptVupt, né? Sim. E logo nós estaremos de volta aqui na PUC TV com o nosso Esportes em Cena com a doutora Thelma, especialista em psicologia esportiva. Estamos de volta aqui pela PUC TV com o nosso Esportes em Cena. Como já foi dito, hoje tendo o prazer de receber a doutora Thelma, que vai falar e vai continuar falando, né, sobre a psicologia esportiva, a psicologia no esporte. Eu falei aqui no bloco anterior sobre um ganchinho que a gente queria pegar, e eu não vou pegar esse gancho, vou ampliar esse ganchinho seu e entrar um pouquinho mais. A questão da psicologia no esporte, né? Nós sabemos muito bem que não existe o esporte individual totalmente, porque tem aquela preparação da equipe com relação ao tênis, ao automobilismo, ao atletismo, uma série de coisas, natação, né? Boxe, luta em geral e tudo mais. Na questão familiar, ouve-se muito falar sobre o pai que às vezes, ou a mãe que às vezes foi um atleta ou uma atleta e gostaria que o filho fosse. Aí o filho às vezes tem até talento e acaba se rebelando e indo para outra profissão e outra dedicação que não seja o esporte. Ou às vezes outra modalidade esportiva que não aquela. Né? Justamente por pressão às vezes, isso pode acontecer, muitas vezes acontece, né? Sim. Isso é bom ou ruim? A participação do pai na vida do filho. É importante a participação dos pais, da família, nesse momento. Dos pais, né? No caso é os pais. Porque uma formação da criança, do adolescente, ele está desenvolvendo, né, uma questão do indivíduo. E quando acontece a questão esportiva, se é um esporte que ele tem identificação com outro esporte, mas que é direcionado é necessário entender, até como profissional, uma avaliação, entender a motivação dele para o desejo de outro esporte. E aí tem a questão do perfil, do biotipo, do desenvolvimento todo enquanto indivíduo para que ele dê uma melhor resposta em algum esporte. Se ele é um esporte de lazer, de desenvolvimento, às vezes uma questão de sociabilização, então tem todos esses eixos, né? A importância de que a criança faça aquilo que realmente dê prazer, porque primeiro é esse eixo. Eu me lembro muito de umas atletas de ginástica artística que ela começa muito cedo, né? Então, o desejo de ser uma atleta... E para muito cedo também, né? para muito cedo, então é um esporte que tem vida curta. E o desejo dessas meninas com 3, 4, 5 anos
em praticar realmente a questão do prazer, de competir, de participar e às vezes até participar de um grupo. Então a importância eu falo sempre assim, de entender o desejo da criança. Aí é o biotipo, mas de um bom diálogo, a motivação para que eles possam também desenvolver o esporte. É como uma profissão. Então, mas no caso, assim, por exemplo, da influência direta dos pais. Um pai que foi tenista, a mãe foi deseja nadadora. Que o filho seja tenista. Aí ele fica dividido entre os dois, acaba não sendo nenhum, vai jogar futebol, vai jogar basquete, vai fazer luta, qualquer coisa diferente, né? É importante. Às vezes o pai é engenheiro, o filho quer ser advogado para... Exatamente, mas é importante entender também esse desejo de ou seguir uma carreira que o pai e a mãe teve enquanto profissionais de mercado ou atletas também. E aí entra muito a questão do biotipo. E qual é o desejo dele de praticar um esporte que foi de pai, de avós, às vezes, os avós também têm uma história aí, né? E a importância porque existe uma questão da motivação, né? Em exercer algo. Se ele faz algo que ele não tem prazer, com certeza haverá uma frustração porque ele não terá continuidade. Você acha que essa escolha deve ser mais depois de uma certa idade, né? Porque até os 12 anos aí o menino pratica junto com a menina, não sabe se vai preferir o basquete, o vôlei, o futebol, a luta, a natação. É atividade esportiva. As próprias escolinhas já favorecem, né, essa iniciação esportiva, quando tem oportunidade de conhecer vários esportes, principalmente, e ter a liberdade de escolher um, e já fica mais fácil tanto para a família quanto para a criança também. E algumas crianças já têm o desejo de jogar futebol, de jogar o tênis. Então, vou pegar o exemplo que eu vi ontem de Bia, né? Bia Haddad no tênis, ontem quando ela finalizou... Jogou contra a Swiatek, né? A polonesa. O jogo em Roland Garros, a inspiração para outras meninas também, a possibilidade de, poxa vida, né? Então, eu vejo assim muito no contexto dentro de uma pesquisa da psicologia mesmo, a garra, ela é dividida em paixão e perseverança. Então, principalmente, perseverar naquilo que deseja. Perseverar no que deseja. E eu gostaria aqui, eu não sei se nós estamos em condições, de mostrar, voltar as suas conquistas, a sua prática esportiva, não é? Porque nós temos aquela caminhada ecológica também que é feita todos os anos. E esse é um troféu que você, inclusive, né, doutora Thelma, já ganhou. O que significa esse troféu? Esse troféu foi como coordenadora de psicologia da caminhada ecológica. Na caminhada exige o trabalho também do psicólogo? Sim, porque são convívios diferentes, com diferentes pessoas, profissionais, e a importância de ter uma convivência salutar. O lado emocional influencia muito? O lado emocional influencia e toda uma questão de favorecer principalmente a relação do bom convívio durante todo o processo, né? Então, eu fui como coordenadora de psicologia da caminhada ecológica. Esse ano, né, tem aí completando 30 anos de caminhada, 30 anos. Então uma referência. E é sempre coordenado pelo professor Antônio Celso, né? Sempre Quem sabe poderá vir a ser um dos nossos convidados aqui. Professor Antônio Celso é uma referência da caminhada, é um profissional super dedicado. E ele cuida de todos os atletas, cuida de filhos, né? Então isso, a importância também de ter, independente de esportes, de serem cuidados, isso também é muito bom, de ter uma equipe boa. Uma equipe boa. Outra foto sua ali, o que significa essa foto, esse momento dessa foto? Então, essa foto, como eu disse, eu gosto muito do duatlo, então eu gosto de correr, ainda consigo correr um pouco, né, e a natação. Então, essa foi uma das conquistas também de uma corrida de rua. É isso aí. Que é possível fazer ainda. Porque falar de esporte, às vezes as pessoas falam, né, com muita facilidade, esporte, sem saber realmente o que significa e o que é a prática esportiva. É o caso diferente aqui, nós estamos mostramos aqui, falamos sobre a cobra e mostramos o pau que matou, né? E aqui nós temos um atleta que praticou, que tem a sua modalidade preferida, ou as suas modalidades preferidas. No próximo bloco eu gostaria muito, se for possível, que nós falássemos sobre a questão emocional
sobre atletas hoje em dia. É possível falar isso? Com certeza. Vamos falar então? Vamos. Logo estaremos de volta aqui no próximo bloco do nosso Esportes em Cena, aqui pela PUC TV. Estamos de volta aqui pela PUC TV com o nosso Esportes em Cena, recebendo, como já dissemos, a doutora Thelma, que é especialista em direito esportivo. E sempre tem aquela coisinha que a gente tem curiosidade de ter um conhecimento científico também a respeito, né? Por seu intermédio, vamos sugar o máximo possível. O tempo é curto, mas suga o máximo que pode. Essa questão hoje que impera nos esportes, que na minha época, né, o pessoal mais antigo não tinha esse negócio psicológico. Psicológico era, como dizia, né, meu pai já falava, era chicote mesmo, que o chicotinho que carregava chicotada na perna. Esse que é psicológico nosso. Entra lá e joga. Você treinou, foi para jogar. Entra lá e joga. E hoje não, hoje tudo... porque o psicológico não está bom, porque o vento mexeu com o psicológico do tenista, o nadador que foi dar abraçada, o psicológico às vezes olhou para o lado e não sei o quê, não pode olhar para o lado, essa conversa toda. Resumindo, o psicológico hoje no esporte é tão... Porque nós não tínhamos o fisioterapeuta, era um massagista, né? Era um massagista. Nós não tínhamos nutricionista, você comia arroz com feijão em casa, com macarrão, poder ficar bem nutrido, poder aguentar carne. E para aguentar o tranco, né? E não tinha o psicólogo nem pensar. Psicologia do tapa, do chicote e do grito. Agora hoje não pode nem falar alto com o atleta, nem se você estiver empolgado não pode falar alto porque é um desacato. A psicologia veio para... eu gosto muito de falar sobre uma equipe inter e multidisciplinar, no esporte, né, principalmente, um respeitando o espaço do outro. E quando a psicologia traz todo esse olhar científico, com avaliações, com escalas de avaliações, a questão da motivação, da inteligência emocional, entre a razão e a emoção, nós sabemos que durante todos os treinos, o preparo para uma competição, eu costumo dizer assim, a competição é a parte fácil. Porque o que acontece antes nos treinos, todo o preparo físico, mental, emocional, é exatamente para ter a perseverança né, no sentido de buscar resultados, a não ser que ele esteja fazendo um esporte prazer e lazer. Esporte por esporte. Esporte, mas mesmo assim existe todo esse olhar também. Não, no fim, se não tiver um aspecto de competição, de competitividade, nem que seja com si próprio. Sim, mas é uma autocompetição. É o pior, né? de todos, o mais difícil de todos é vencer a si próprio, né? Sim, e aí quando nós buscamos esse lado emocional, é a saúde. Ao mesmo tempo que treina o corpo para dar resultado, a mente também precisa ter esse preparo de desafios, e a autoeficiência é comportamental, é cognitiva e é emocional. Então, é uma superação. Por isso que, quando chega o momento da competição, todo esse preparo de alimento psicológico, o corpo ele está pronto para. Então, existirá algum problema? Pode existir, mas os desafios são colocados também nesse contexto. O mental, ele interfere no aspecto físico também? Porque se a pessoa está bem fisicamente, não é para ter cansado ali com 5, 10 minutos de jogo, e cansa, dá uma exaustão que hoje dizem que é muito mais emocional, né? Pode ser, exatamente, porque às vezes ele tem dificuldade de superar um desafio. Vamos pegar o exemplo do tênis. Perde um set, ele precisa de reorganizar emocionalmente no alto desafio, no contexto pessoal da autoeficiência para jogar bem. Então, um ponto perdido, se ele fica pensando no ponto que perdeu, possivelmente ele perderá o próximo. O próximo ponto é sempre o ponto, né? Não o que passou. Então, passou. A aprendizagem virá sempre. A aprendizagem virá sempre, principalmente analisando os jogos, acertos, erros, o que poderia ser melhor. Então, isso também é muito importante. Me perguntaram uma vez, você conheceu muito, já nos deixou aqui o Reinaldo Fonseca, né? Nós estamos, infelizmente, aqui o tempo, quando a gente pensa que não, já voou. Me perguntaram uma vez a diferença principal entre Nadal e o Federer. Há muitos anos foi feita essa pergunta para mim. Eu respondi com muita simplicidade. Um está onde a bola vai e o outro vai onde a bola está. Quem está onde a bola vai é o Federer. O outro vai atrás da bola, Nadal. Né? Todos os dois estão aí
todos os atletas estão lascados, né? Quadril é joelho, Sim, é aí o cotovelo. físico, né, também pede socorro, porque aí existe além do preparo físico, existe também o desgaste físico. E o mental? E o mental. Que transforma no físico transforma no mental É um conjunto. Vira Eu um preciso desse cognitivo, comportamental e emocional. Então, por mais que prepare o músculo, a mente também precisa, como alimento, enfim. É um conjunto que te prepara para a ação. Então, isso, todos os bastidores, vamos dizer assim, esportivo, é esse preparo todo. A equipe, patrocinadores, a competição, teoricamente, seria a parte fácil. Mas sabe o que eu preciso? Mas do preparo, né? E sabe o que eu preciso? preciso? Bolt fala muito isso. Eu preciso estar preparado, sabe para quê? Para arrepender do tempo nosso. Ele já está acabando, arrepender de você ter vindo só essa vez aqui, mas deixando aqui o compromisso com quem está nos acompanhando de uma vinda na próxima, porque é muito conteúdo. Voltaremos. Muito conteúdo. Quando for possível, fica eu à disposição. tenho que encerrar, infelizmente, sempre digo isso, mas dessa vez talvez seja mais que a das outras. Doutora Thelma, obrigado pela presença. Espero que quem nos assistiu tenha gostado do programa e tenha tirado bons proveitos. Voltará? Com certeza. Com certeza? Muito obrigada, fico à disposição. Compromisso feito, compromisso que será cumprido. Feito, será cumprido. Será cumprido. Um abraço a todos. Um abraço a todos, então. Até lá.